Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do podcast Intercâmbio Supersônico aqui da CI. E se você está começando a pensar em fazer intercâmbio, eu vou te contar que você vai aprender tudo o que você precisa aqui no nosso podcast, porque a gente vai te ensinar, a gente vai te deixar com aquela vontade de fazer o intercâmbio e eu não tenho dúvida disso, né, Lê? É isso mesmo, pessoal. A Letícia tá aqui hoje, junto comigo de novo, que já virou minha sócia aqui. A Letícia, nossa... Batendo cartão. Exatamente. Porque hoje a gente não vai falar de um intercâmbio, Letícia. Nós não vamos falar de um país. Hoje nós vamos falar de 5 intercâmbios de 3 países. 3 países. E a gente já vai começar agora e daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês a nossa convidada super especial do podcast de hoje. Bora começar! Ela já fez 5 intercâmbios, ela já foi para os Estados Unidos, ela já foi para a França, ela já foi para o Canadá e fez 5 intercâmbios nesses países. Ela acabou de se formar em Relações Internacionais, vai fazer mestrado e o sonho é morar na França. Eu estou falando da nossa convidada super especial de hoje, a Mariana, que vem de Salvador, tudo bem? Olá! Na verdade é nascida em São Paulo, foi para Salvador e conheceu o mundo inteiro. Exatamente. Eu tô gostando dessa história que tem... Aliás, Mariana, pra quem faz um intercâmbio, vem aqui contar pra gente, né, Lê? Sobre tudo que dá pra fazer, tudo que acontece no intercâmbio, a história rende. A gente tem aqui nosso tempo, que tem uma hora que eu falo, meu Deus, vamos encerrar. Agora você fez 5. Imagina o tanto de história que ela tem. Eu tô doido pra saber, você não tá? Total, quero saber. É isso aí, Mari. Obrigado por ter vindo, por aceitar nosso convite de estar aqui com a gente. E pra gente começar, é isso que eu quero saber. Você tem história pra contar? Eu tenho muita história pra contar e cada intercâmbio é muito diferente do outro. Assim, a gente acha que já aprendeu no primeiro que fez, mas o segundo erra de novo e acontece mais coisa. Então sempre tem história pra contar e a gente aprende cada vez mais. Eu quero saber, eu sei que você tá com seu celular aí, que você já me falou que você tem uma Não, uma cola, eu fiz né? uma lista de tudo que aconteceu pra eu lembrar, mas tá aqui, qualquer coisa eu vou olhando e lembrando, porque é muita coisa pra lembrar. No intercâmbio você não colava não, né? Não, só aqui mesmo, só nessas casas. Lá era estudos. Boa. Ô Mari, você acabou de falar pra gente aqui, né, um pouquinho antes da gente começar aqui, pessoal, que ela acabou de se formar em Relações Internacionais, vai começar um mestrado agora e o sonho é morar na França. Você acha que o intercâmbio te despertou isso ou você já queria ser uma mestra em Relações Internacionais e o intercâmbio te contribuiu para essa tomada de decisão? Nossa, contribuiu demais, assim, porque eu tinha o sonho já de morar fora desde que eu nem sabia como que eu ia fazer, assim, só queria, não, quero morar fora, tudo, e aí eu comecei a fazer algumas viagens, tudo, e falei, não, realmente quero morar fora, tudo, mas aquela coisa, né, uma coisa é uma viagem, outra coisa é totalmente diferente, o intercâmbio. E aí eu queria fazer intercâmbio e eu também nem sabia como fazer intercâmbio, como que era, quais tipos de intercâmbio existiam. E aí eu descobri numa feira de intercâmbios, inclusive, que era muito mais fácil do que eu pensava, muito mais próximo da minha realidade do que eu pensava. Aí falei, não, agora vou atrás, aí eu organizei tudo. E aí fiz o intercâmbio. E aí no primeiro dia, o primeiro dia de intercâmbio é um caso à parte, porque você fala, meu Deus, tô sozinha, eu vim mesmo, o que é que eu estou fazendo aqui, sabe? Me jogaram aqui. E aí, então, eu falei, gente, eu realmente queria fazer intercâmbio, eu queria morar fora. E aí, foi passando o tempo, tudo, aí depois, quando chega, não, é pra isso mesmo. E foi assim, pra mim também com a França, porque eu já tinha ido pra Paris pra viagem e tudo, com os meus pais, aquela coisa, né? Uma outra vibe. Uhum. E aí, quando eu fui sozinha, também tive esse primeiro dia de, meu Deus, tô aqui sozinha, mas eu sempre quis morar aqui. Como que eu não tô gostando de estar aqui? Eu sempre quis morar aqui. E aí eu fui aprendendo com a cidade, tudo. E aí eu realmente fiz o test drive, assim, não, posso passar o resto da minha vida aqui, se for o caso. E o intercâmbio, ele é isso, né? Pra mim, ele mostra a nossa melhor versão. Coisa que a gente nem sabia que a gente gostava, nem sabia que a gente era. Eu nem sabia que eu era tão corajosa quando eu fui nesses intercâmbios. Então, assim, me ajudou demais. Acho que o intercâmbio desperta isso na gente, né, Lê? A gente fica valente, né? Porque Nossa. te tira da zona de conforto total. Aí você não conhece ninguém, tá longe da família, a língua é diferente, a cultura é diferente. Exato. Você fala, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Exato. Mas aí depois, quando você vai
conhecendo melhor, se adaptando, aí você tem essa sensação de moraria aqui tranquilamente. E na hora que Exato. tem que voltar, que daí você se acostumou, que você tá super feliz da vida, com tudo, você fala, encontrei meu lugar no mundo, aí tá na hora de voltar, né? Exato. E assim, eu ouvia isso muito de pessoas que fazem intercâmbios longos. Então, assim, de 1 ano, de 6 meses. Então, eu já esperava isso desse intercâmbio. Mas dos pequenos, eu também falei, não, gente, mas peraí. Eu poderia morar aqui sim, eu não quero mais voltar. Então, assim, todos os intercâmbios é a mesma coisa, a gente não quer voltar. Eu imagino. É a mesma sensação. Ô Mari, Estados Unidos, Canadá e França. A gente já sabe que França é o país do seu coração, tá? No seu coração. E daqui a pouco você vai se mudar de mala e cuia pra... Espero. E a gente também torce pra que isso aconteça. Canadá ou Estados Unidos? Qual desses dois países marcou seu intercâmbio? Acho que França a gente nem precisa falar, né? Apesar que você vai ter muita história de França pra contar pra gente, mas França a gente já sabe que é o seu lugar preferido no mundo. Mas eu quero saber, intercâmbio no Canadá ou intercâmbio nos Estados Unidos? Então, são países que têm, né, o mesmo idioma, no caso que nas cidades que eu fui, né? Que eu fui pra Toronto e pra Nova York. Então, os idiomas oficiais são inglês. Mas são muito diferentes, assim. A experiência foi completamente diferente. E eu fiz um em seguida do outro, então pude também comparar bastante. E Estados Unidos, pra Nova York, que eu fui, assim, junto com Paris, é a cidade que eu mais gosto. Então, é uma cidade que tem muita coisa pra você fazer, tudo acontecendo ao mesmo tempo, aquela bagunça, e eu me identifico com isso. Então, assim, pro meu estilo, pro meu perfil, eu preferi Nova York do que Toronto. Toronto também é uma cidade grande, né? Até pros padrões do Canadá, né? A maior cidade. Acho que tudo. até atrás remete a algumas coisas de Nova York. Exato. Talvez uma cópia, desculpe os canadenses que estão me ouvindo neste momento. Mas Não, tem várias coisas que lembram, mas numa escala menor, as coisas, assim, são mais distantes, o país também é gigantesco. Mas Toronto tem Nova York também, mas Toronto eu assisti ainda mais, que é uma cidade muito multicultural. Então, assim, eu pegava o ônibus e eu escutava um monte de idiomas, assim, porque tem muita gente de todo lugar e é muito conhecido também pelo intercâmbio, até mais do que pra viagem, eu acho, fazer intercâmbio no Canadá. Então, eu gostei mais da experiência nos Estados Unidos, mas também gostei muito do Canadá, da experiência. Mas se fosse para escolher entre os dois, ainda fica com os Estados Unidos. Entendi. Olê, qual que é a diferença aí para fazer intercâmbio Canadá ou Estados Unidos? Tem grandes diferenças de necessidades, vamos falar, que nem a pessoa que chega para escolher entre um dos dois países, a gente tem alguma coisa que faz pesar na balança ou só os destinos mesmo? Bom, tem a questão da documentação, né? Então, para ambos os destinos é necessário visto. Então, visto, no caso dos Estados Unidos, o visto ou de turista ou de estudante americano. Aí vai depender da carga horária que você for estudar. Isso. E no Canadá também. Para quem tem visto americano, não sei nem se foi seu caso, para quem tem visto americano, você pode solicitar o ETA, que é uma permissão eletrônica para você entrar no Canadá, pode ficar até 6 meses lá estudando, ou o próprio visto mesmo de estudante ou de turista canadense. Então, de documentação, os dois destinos são muito parecidos, porque às vezes também é um fator determinante, né, para o estudante embarcar. Mas em relação muitas vezes a gente tem as mesmas escolas em Nova York, em Toronto, eu acho que também acaba, o que pesa mais é a questão da identificação. Então, às vezes, seu perfil é muito isso, aquilo. Tem alguns estudantes que eles optam por fazer intercâmbio no Canadá, em Toronto, por exemplo, porque o custo-benefício acaba sendo um pouquinho melhor, né? Em questão da moeda e tudo mais. E aí muitos fazem isso porque, para quem não sabe, Toronto, de Nova York, de ônibus, por exemplo, dá umas 8 horinhas, mais ou menos. Então, o pessoal pega um ônibus para ir no final de semana em Nova York. Que então, delícia. é muito do perfil, né? Mas os dois destinos são incríveis. E eu acho que é importante a gente reforçar também que em ambos os lugares, ambos os países, não se resume só a Nova York e Toronto, que são as duas grandes metrópoles, né? Eu acho que assim, Estados Unidos a gente tem uma série de opções de cidades super legais. Então a gente tem toda a costa ali, ambas as costas, né, pra estudar. E outros destinos como Chicago, que é interessantíssimo. A gente tem escolas em estados como Texas, que são atrativos, que são atraentes. E também no Canadá a gente tem Vancouver, que é uma sensação de destino super legal. Quem quer ir para um lugar mais bilíngue, Montreal. Então acho que tem essa grande diferença. E acho que
ambos, eles te levam, se aproximam, né? Então quem tá na região de Nova York tá facinho de ir pra Toronto, como você disse. Quem tá do lado de Vancouver tá facinho pra ir pra Califórnia, que tá ali pertinho também. Então acho que é muito gostoso, assim, essa coisa de poder mesclar um pouquinho dos dois, né? Muito interessante. Mas você falou uma coisa, Mariana, que eu achei muito interessante. Primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, você já disse que é complicado. Eu queria entender, na França, você chegou já falando, dominando o francês? Sempre foi uma facilidade para você? Ou você não falava bonjour? Não, eu já, assim, com esse plano que eu queria realmente de morar fora, tudo, e especificamente na França, eu comecei a aprender francês quando eu entrei na faculdade. Então, eu já tinha ali mais ou menos o A2 em francês. Mas, assim, não tinha confiança nenhuma de falar. Assim, eu sabia, né, as regras. Quando a gente estuda em escola de idiomas, é uma outra realidade. Então, eu sabia na teoria, mas na prática não tinha segurança nenhuma. Então, justamente foi por isso que eu quis fazer esse intercâmbio de francês, para ver se realmente, se eu conseguia desenvolver mais a minha parte da fala, que eu era muito ruim, não tinha segurança. Aí, quando eu cheguei lá, para fazer o teste, né, de francês, que tem no primeiro dia de aula, tudo, e o professor falou, não, mas seu francês é ótimo, nossa, você tá conseguindo comunicar, o pessoal chega aqui sem saber falar nada e tal, você já tá muito bem, já pode ir pro B1. Eu falei, gente, B1? Mas fui. Fiz o B1 e eu fiz acompanhar a aula tudo muito bem. E eu consegui realmente... Foi pouco tempo, porque eu fiquei só durante as férias. Mas eu consegui essa confiança de falar, né? De saber que eu sei sim falar francês. Então, que eu poderia melhorar ainda mais para depois, né? No futuro, já estamos no futuro, mas para eu morar em Paris por esses 7 meses. Uau! Que legal. É um sonho. Que demais. Eu queria muito te pedir uma coisa nesse momento. E a Letícia, que me conhece, já deve saber o que eu quero. Eu queria que você se apresentasse aqui, olhando para nossa câmera, em francês. Ah, claro! Só falando. Vamos ver essa confiança onde é que tá. Exatamente. Eu queria só que você falasse que você é a Mariana, Tá. que você nasceu em São Paulo, mas foi viver em Salvador. Vamos de história longa, amiga. Que você é formada em relações internacionais, que a França é seu país do coração e França, me espere que eu estou chegando. Pode começar. Meu Deus, tá, vou tentar lembrar de tudo. Tá bom. Bonjour, je m'appelle Mariana, j'ai 25 ans. Je suis née à São Paulo, mais j'avais habité pendant presque toute ma vie à Salvador. Et je suis graduée en relations internationales, mais en France, c'est comme sciences politiques. Et maintenant, j'attends pour retourner à la France pour habiter là-bas. Uau! Uau! Que ela Muito arrasa! Ela arrasa Muito no bom. francês. Gente, meu sonho é falar francês, eu só Meu sonho falo também. bonjour. É lindo, né? Nossa, é lindo. Eu amo. Eu queria ficar Eu- aqui, ó, o resto do dia conversando com você, ouvindo você em francês, porque conversando Entender talvez não ia nem rolar uma tanto. conversa aqui, mas, meu, eu acho que você não tá nem em B1, B2, você tá B1000. Vamos de B. B1000, tá lindo. Uma outra história que você me contou aqui nos bastidores, falando comigo e com a Lê antes da gente começar, foi que você andou muito pelo Canadá, né? Das suas andanças aí, o Canadá te remete em histórias de intercâmbio, essas andanças. Como é que foi isso? Então, porque eu sou assim, quando eu vou viajar, eu faço intercâmbio, eu quero aproveitar tudo, assim, a pessoa mora lá 30 anos, nunca foi no lugar, eu vou e descubro o lugar e vou. Então, assim, e eu também, nesses intercâmbios, eu aprendi muito a gostar muito da minha companhia. Então, assim, não tinha ninguém pra ir, eu não deixava de ir, eu ia mesmo assim. E aí no Canadá tiveram 2 situações. Uma que foi sozinha, que foi o final de semana, que todo mundo tinha ido passar o final de semana com a família, tudo. Com a família de lá, né, no caso. E aí tinha um lugar muito que eu queria ir, que é uma Toronto fora do clichê. Que é um lugar que tem umas dunas, assim. É um lugar lindíssimo, que quando você pensa em Toronto, você não pensa naquele lugar. Mas eu descobri e falei, não, quero ir. E aí peguei um ônibus pra esse lugar, demorou horas pra chegar lá, cheguei. E quem disse que eu achava o lugar que tinha essas dunas? Não achava. Aí eu rodei, e era, né, ficava numa praia, né? Ia pro lado, não era, ia pro outro lado, não era. E aí eu vi uma semi-trilha, assim. Uma entrada, não tinha muita sinalização. Eu não consigo imaginar que lugar que você foi. Pois é. Porque a gente pensa em Toronto. Não, é um lugar que você não pensa que Eu tô existe. pensando lá no Maranhão. Pior que não é muito... Não é muito diferente. É lindo, assim, é muito lindo. E ainda mais quando eu fui no verão, né? Então tava tudo ali, o mar, tudo. Aí eu vi essa trilha e vi a pessoa entrando. Eu falei, tem uma pessoa entrando, aquele é a trilha, tudo. E comecei a fazer a trilha. Aí começou a subir. E assim, a mata fechando, né?
Porque era duna, era tudo que tinha naquele lugar. Tudo que você imaginava. Menina Aí a do mata céu. fechando tudo. Eu falei, gente, não tá dando certo isso. Aí eu não via mais o mocinho que tava na frente. Não encontrava mais ele. Aí foi e começou a subir muito. E tipo, areia assim, deslizando tudo. Eu falei, gente, não, quer saber? Eu tô sozinha aqui. Deixa eu voltar, tal. Aí voltei. Tudo certo. E aí depois de um tempo lá, eu acabei achando outro lugar, perguntando pras pessoas, tudo. Aí achei o lugar que eu realmente queria ir, que é o lugar que, quando você vê fotos desse lugar, é esse lugar. E aí depois, no outro dia, na sala de aula, né? O que vocês fizeram no final de semana, tal? Aquela história de aula de inglês. Eu falei assim, eu fui no... Aí eu falei o nome do lugar, tal. Aí, tentei até fazer uma trilha, tal. Aí, você tentou fazer uma trilha? Aí eu, sim, uma trilha, tal. Ele falou, mas ali é proibido, tem risco de deslizamento. Isso, assim, se pega você lá, você paga, sei lá, $1.500 de multa. Caramba. Por você estar lá, porque poderia a areia ter desabado. Olha E só. olha só, ainda bem que eu já não tô mais lá, né? Porque se eu soubesse disso, aí eu fiquei traumatizada. Então, assim, trilha sem sinalização, sozinha, não é bom fazer. Mas você não é bagunceira de ir, você ficaria com medo se você não soubesse dessa história. Sim, não, se eu soubesse dessa história, eu não iria nunca. Assim, eu sou muito medrosa, assim. Tem foto disso? Tem foto Tenho. lá? Ô, Mari, me fala uma coisa. Uma das coisas mais interessantes que a gente tem durante o intercâmbio é essa troca de experiência com outras culturas, com outras nacionalidades, né? Você deve ter feito amigos do mundo inteiro, principalmente porque você foi para 3 países que é extremamente receptivos com imigrantes, né? E que precisam dos imigrantes pro país se desenvolver ainda mais. Como é que é isso? Você fez amigos do mundo inteiro? Como é que tem história aí disso? Então, sim. E, assim, curiosamente, nesses 3 destinos, eu não encontrei tantos brasileiros. Não sei se foi a época que eu fui, a escola que eu estudei, não sei. Mas, assim, nas minhas salas de aulas eu não tinha brasileiros. Então, realmente, eu fiz muito contato com as outras pessoas dos outros lugares. Eu percebi que, por exemplo, o pessoal da América Latina é muito mais receptivo, assim. Tem mais o nosso estilo de ser mais caloroso, de ser mais aberto pra você puxar um papo, ele responde. Porque tinha pessoas que eu puxava papo, tipo assim, falava uma besteira só pra puxar papo, e tipo, a pessoa só respondia assim, seca, e fim. Assim, não tinha mais pra onde ir. Então eu percebi que eles são muito mais receptivos. E também dos europeus, assim, que assim, eles são mais tímidos, eles nunca vão, tipo, falar com você de cara, tipo, oi, tudo bem? Meu nome é... Não. Mas se você chegar, eles são abertos. Então, se você tiver a intenção, né, a primeira ação ali, dá certo. Por isso que eu falei, não, vou deixar a Mariana tímida no Brasil, lá eu sou super sociável, falo com todo mundo. E foi assim que eu conheci a maioria das pessoas em todos os intercâmbios. Então, eu fiz bastante amizade, inclusive já visitei eles nos próprios países desses intercâmbios. Me conta! Eu fui pra Rússia, encontrei minha amiga russa, fiz amizade com uma argentina, mas que ela mora na Suíça, quando eu fui pro intercâmbio de Lyon, que eu conheci ela em Nova York, aí quando eu fui no intercâmbio de Lyon, fui pra cidadezinha próxima da dela, encontrei com ela. E também, do mais recente, eu fiz uma amiga italiana, assim, e foi o intercâmbio que eu fiquei mais tempo, então foi a amiga mais próxima. E eu já fui até na casa dela, na Itália, ficar na casa dela. Que delícia! Então deu, assim, super certo. E são amizades que a gente, no intercâmbio, é tudo mais intenso, assim. Amizades que você acha que você não faria, assim, tão rápido. Lá é a amizade da sua vida. Então, todo mundo tá no mesmo barco. Chega, dói, né? A saudade. Não, no dia de ir embora... Então, e fica, né? É uma amizade que fica, não é só ali pro intercâmbio. Essas pessoas você conheceu no Canadá, nos Estados Unidos ou na França? Cada um que eu falei agora. Foi cada um em um país. E daí, Exatamente. tipo assim, esses que você conheceu nos Estados Unidos, quando você foi encontrar, vocês falavam em inglês. Se falavam em inglês. Sim, E depois, essa que você conheceu na França, vocês falavam em francês. Exatamente. Exatamente. Legal. E tem uma coisa curiosa disso, porque que eu senti diferença do intercâmbio de inglês para francês. Inglês, geralmente, é a segunda língua que a pessoa vai estudar, né? Então, tem ali, todo mundo, a língua comum é inglês. Na França, não. Na França, geralmente, a pessoa já sabe falar inglês e aí quer fazer o francês como terceiro idioma e tal. Então, quem tá muito no início, quando chega lá, faz a aula em francês, mas depois cai pro inglês, porque quer fazer amizade, não sabe falar uma frase em francês, vai cair pro inglês. Então, a pessoa acaba não praticando tanto, assim, o inglês, se não realmente se forçar para isso. E aí eu tive a sorte, nesses intercâmbios que eu fiz na França, de sempre conhecer algumas pessoas que tinham a mesma ideia. Gente, estamos aqui para falar francês, vamos falar francês o tempo todo. E aí eu consegui essas pessoas para falar francês o tempo todo. Mas é muito fácil de as pessoas caírem para falar ali no inglês, por ser mais confortável, tudo.
Então, sempre tem que achar essas pessoas e falar, gente, então, estamos aqui para estudar o francês, né? E aí, mas comigo, até agora deu certo. Aí, pratiquei bastante francês. Maravilha! Eu adorei sua história. Muito bom, né? Muito bom. Acho que eu e a Lê, a gente trabalha com intercâmbio há tanto tempo e quando a gente recebe pessoas assim e que vê essa transformação que o intercâmbio faz e essa curiosidade, essa vontade de viver lá fora e tipo assim, que nem você já escolheu, você já sabe que daqui a pouco você vai estar morando na França, que você vai fazer uma carreira lá e isso é sensacional. Queria que pra gente finalizar aqui esse bate-papo que foi maravilhoso, você deixasse um recado pra galera que tá acompanhando a gente. Em francês. Meu Deus. Pegadinha 2. C2, aqui vai ter que ser a cá pra ver aqui. Eu acho que falar mesmo sobre se você tem esse planejamento, se você sonha em fazer, vale a pena, né? Uhum. Como eu comentei, eu achava que o intercâmbio ia cair assim do céu, que eu não ia precisar correr atrás, que um dia eu ia mesmo, que eu queria ir, e ia ir de qualquer forma. Mas intercâmbio é você ter planejamento, prioridade para fazer... Porque assim, você não tem que escolher fazer intercâmbio hoje, você tem que escolher fazer intercâmbio todos os dias, para todos os seus passos ali serem trilhados. Seja porque você precisa economizar, seja porque você precisa aprender um novo idioma. Assim, tudo ali faz parte do caminho para você poder realizar, de fato, esse intercâmbio. Uhum. Então, é importante correr atrás, fazer acontecer, porque ele tá muito mais próximo da sua realidade do que você pode imaginar. Perfeito! Adorei, obrigado! Volte sempre. Que seu sonho se realize, que você vá viver em Paris. É Paris? É Paris, é Paris. Ai, em breve a gente vai ver fotinhos no Instagram. Não, em breve a gente vai pra Paris pra encontrar com ela. Eu desejo que você tenha muito sucesso, muita sorte, que você compre um apartamento em Paris de 3 dormitórios, pra que eu e a Lê consiga te visitar. Vamos. Lê, ali galera que tá aqui, o pessoal da produção já manda a gente pra lá, que a gente vai cobrir essa chegada dela em Paris. Exatamente, eu já amei. Obrigada, gente. gente. Obrigada, tchau, Mari. gente. Se liga, continua com a gente que a gente tem muito conteúdo pra trazer pra vocês. Eu tenho certeza que você vai escolher o destino do seu intercâmbio igual a Mari fez. Tchau, galera!